Carlota, para eu falar um pouquinho da minha história, vou deixar esse dia para sexta-feira. Sexta-feira vou ter uma live só para isso, para vocês perguntarem o que vocês quiserem para mim. E aí eu vou falar da minha história, falo de quando eu comecei, como era antes. Sexta-feira é o dia de vocês tirarem todas as dúvidas comigo, tá? Hoje não vai ser o assunto Karina Sante. Hoje o assunto é quando o golpe vira assédio e eu tenho uma convidada muito especial. Tô só esperando ela entrar e a gente já começa a nossa live, tá bom? E aí, Alejandro! Olá, que tal? Abraço para a Argentina. Peraí que eu vou ver se a minha convidada já tá online aqui. Já vão mandando as perguntas que vocês querem que eu responda na sexta-feira, hein? Um abraço para o México. Que legal, tem uma galera internacional aqui hoje. Galera, não sai não, volta aí que daqui a pouquinho a nossa convidada vai entrar e a gente já vai começar, tá bom? Enquanto isso dá tempo de todo mundo entrando aí. Minha mãe tá aí também, gente. Pra quem não sabe quem é minha mãe, é essa casa da vovolete aí, hein? Então, galera, aqui todos os dias, pra quem não sabe, eu estarei às 8 horas da noite falando de assunto. Chame os seus amigos para poder participar também, tá bom? Olha quem tá aí, essa Oi! Obrigada maravilhosa. aí pelo convite, a participação. Imagina! E num assunto bem polêmico hoje, hein, ó. Pois é, mas super Bom, importante, né? só vou perguntar pra galera aqui se vocês estão te ouvindo ok, pra gente começar a live, tá bom? E aí, galera, vocês estão ouvindo e visualizando a nossa querida Hanet, que depois eu vou falar o nome, que eu chamo ela de Hanet. Mas ela já me ensinou que o nome dela não é Hanet. Fale como é seu nome, Pode ser Hanet. também. Bom, eu falei que no Brasil a gente fala Anete. Meu nome é Anete Quadros Stack, então no Brasil seria Anete. Mas aqui nos Estados Unidos, como o H tem um som de R, então as pessoas me chamam de Hanete. É, Por causa da, senão a pronúncia, né? Se eu falar Anete, aí todo mundo escreve errado. Então, mas não tem problema, qualquer um dos dois tá eu te bom, chamo igual nos Estados Unidos. O não Diogo tem te problema chama nenhum nenhum. nem o outro. O Diogo cada dia te chama de um jeito diferente. Pois é, o bom é que eu tenho, né, múltiplas faces. Você tem que fazer aquele challenge, aquela brincadeirinha. É assim que falar meu nome, né? Assim que escrever, tira tudo Não é para verdade. explicar. Bom, galera, já que tá todo mundo ouvindo a nossa convidada especial de hoje, então eu vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou a Karina Sante, faixa preta de Jiu-Jitsu. E aqui no meu canal e também nas outras plataformas, como YouTube, Facebook, também estou ao vivo por lá, tá? Tá, vocês me encontram também como Karina Santi BJJ. E todos os dias, às 8 horas da noite, eu terei lives falando um pouquinho sobre o mundo do jiu-jitsu
e assuntos relacionados ao jiu-jitsu. Às vezes as pessoas entram nas lives perguntando coisa nada a ver do assunto que eu estou falando, né? Que nem eu já até deixei fixado aqui hoje, quando o golpe vira assédio, né? Esse é o nosso tema de hoje. E eu trouxe essa convidada maravilhosa, que é a Ranete, ou Anete, para quem é no Brasil é Anete. E a gente vai Exato. falar sobre assunto que é muito polêmico, né? Verdade, verdade, Karina. Mas como a gente falou, né, é um assunto importante e a gente precisa sempre debater sobre assuntos importantes como esse. Então, é muito boa a iniciativa de abordar esse assunto. Que bom. E aí eu queria saber, na sua opinião, e também eu vou falar a minha, o assédio ou o abuso, existem vários tipos de assédio e existem vários tipos de abuso. Ainda é tratado como um tabu? Eu vejo que as pessoas hoje, por causa da internet, graças a Deus, têm falado mais isso, né? Às vezes eles falam até que em crescimento. Eu não sei se realmente cresceu o número de abuso e de assédio. Mas como estamos vendo mais, porque é muito mais mostrado, né? As pessoas têm muito mais acesso às coisas, a gente tem a impressão de que cresceu muito. Não sei dizer em números se cresceu, se diminuiu, se manteve, mas está sendo muito mais falado, né? E deixando de ser um tabu, mas ainda é um tabu. Uhum. E a sua opinião? Eu acredito que, como a gente fala-se mais hoje em dia da violência à mulher, a gente, né, tem uma lei, a Lei Maria da Penha, que agora, né, favorece muito mais nesse sentido. Eu acho que as pessoas estão abrindo mais porque elas sabem que não vai ser uma coisa que. Eu acho que antigamente as pessoas viravam um pouco mais o olho para certas coisas, tentavam Uhum. assim, não notar. Sempre esteve presente na sociedade desde o início, mas eu acho que as pessoas tipo, viravam um pouco a cara antes. E agora, como a gente tem essas, né, mais abertura, mais voz, até nas redes sociais, eu acho que as pessoas têm escutado mais justamente porque existe mais abertura em relação a isso, mas eu acho que ainda é um tabu e é um assunto que precisa ser debatido, porque quanto mais pessoas, né, tiverem coragem de falar, menos vítimas nós teremos, né? Então, Com certeza, com certeza. E ser passado isso de pais para filhos, né? É o meio. Acredito que é muito da reprodução, né? Se você passa para os seus filhos que aquilo é errado, que aquilo é um caso de abuso ou de um assédio, a criança não vai reproduzir aquilo quando for criança, dificilmente vai reproduzir, né? E a gente tem que conversar com as crianças já desde pequeno para isso não torná-los adultos abusadores e assediadores, né? Ou abusadoras e assediadoras, que também é dos dois exatamente, lados, né? com certeza. Assim, educação em eu acho que qualquer, né, área, assim, no esporte, na vida, né? Sempre a gente Uhum. falar sobre essas coisas abertamente. E eu lembro que, assim, eu não tenho filhos, mas a minha irmã mais nova, que até tá aqui comigo, nos Estados Unidos agora, a diferença de idade é muito grande. Então, mas eu lembro, assim, que a criação, olha, Carol, sempre quando você tiver em qualquer situação, acontecer certo tipo de coisa com você, você pode ter certeza que você pode falar, não fica com vergonha, mas eu acho que as pessoas, né, tipo, é, ficam às vezes um pouco envergonhadas ou não querem abrir porque com vergonha da repercussão que vai ter para elas, no caso, né, para a pessoa. Então é importante a educação desde o início. A gente acha que a criança às vezes não absorve tantas coisas, mas muitas coisas que a gente começa, né, de pequeno que fazem os grandes. Tem aquele ditado que eu acredito 100%. Então, a Aham. educação é muito importante nesse sentido. Isso. E deixar bem claro o que que é certo e o que é errado, né? Para a gente continuar essa live, eu queria, tipo assim, falar um pouco sobre o que é o abuso e o que é o assédio. Eu vou ler algumas coisas que eu separei aqui, até para poder as pessoas entenderem que tem um pouquinho de diferença entre os dois, e existem vários tipos de abusos e vários tipos de assédio, não como a maioria pensa que é só abuso sexual e assédio sexual. Tem Uhum, muitos tipos, né? E às vezes a gente tá passando por isso
e nem sabe que está passando por isso, acha que é normal. E não é Verdade. normal. Então eu vou esclarecer um pouquinho aqui, eu vou ler até o texto, tá bom? Tá Que eu bom. escrevi aqui, tá? O que é caracterizado como abuso ou assédio? O abuso, uso incorreto ou ilegítimo, uso excessivo ou imoderado de poderes, quando aquilo que se opõe aos bons usos e costumes. Qualquer ato que atende contra o pudor, sedução ou desonra. Isso é abuso. Tipos de abuso pode ser físico, sexual, psicológico ou emocional, negligência, financeiro ou material, discriminatório e institucional. Assédio, insistência impertinente, perseguição, sugestão ou pretensão constantes em relação a alguém. Tipos de assédio pode ser Perfeito. sexual, moral, verbal, virtual e psicológico, certo? Já passou por alguma situação dessa dentro ou fora do tatame? Eu já passei É, algumas. Conta você uhum. primeiro e eu vou contar as minhas. Assim, eu acho que não tem uma pessoa que nunca passou por uma situação, né, assim, tipo, um pouco nesse sentido. Mas vou dizer que dentro do meu trabalho, né, do que eu faço hoje em dia com o jiu-jitsu, eu tive a sorte, eu não sei, de ser casada por muito tempo e as pessoas sempre me trataram com muito respeito dentro do tatame. Então, é uma situação assim um pouco diferente no meu caso, porque, né, tipo assim, partia um respeito muito grande porque, né, era a esposa do professor e tal, do mestre e tal. Então, é um pouco diferente. Mas, assim, na vida, no geral, sim, com certeza, já passei por situações, assim, de assédio e também de abuso. Mas a gente, tipo assim, na época, como eu era um pouco mais nova, então você quase como se você colocasse a culpa um pouco em você, né? Tipo, mas eu também, É, não sei, de repente eu fiz alguma coisa errada. Mas eu acho que a gente está muito mais com esse esclarecimento, com esse tipo de esclarecimento do abuso, do assédio, porque às vezes a gente uma coisa que a pessoa fala e você tipo, mas não teve, né? Não foi tão assim. Mas, é, mas a gente precisa se conscientizar e até verbalizar isso de uma forma para a pessoa que você que está trazendo esse tipo de, né, de assédio, qualquer coisa, porque eu acho que cada um, né, é diferente, mas de repente na cabeça da pessoa também ela não tem essa visão de que, nossa, eu acho que eu fui um pouco né, abusivo nesse sentido, ou, né, sim. para a pessoa também poder se policiar e melhorar. Eu acho que eu sempre dou assim, o poder né, de vamos dar uma segunda chance, vamos ajudar a pessoa a melhorar e eu também, né? Tipo, achar meios de ser melhor, né? Sim, com certeza. Eu acredito que todo mundo já passou pelos dois lados, né? Já deve ter tido algum caso que você foi o agressor, o abusador, né? O assediador. Pode até não, tipo, Exato. não ter Não precisa sido ser assim sexualmente. pesado. Não é o sexual que eu tô falando. Mas também já tenha passado por isso, né? Eu Uhum, lembro de algumas situações minhas, falando de abuso e assédio sexual, que acho que é o principal que as pessoas mais estão falando hoje em dia. Eu lembro de algumas situações de quando eu era criança. Eu nunca fui abusada fisicamente, mas alguns amigos, minha mãe tá até assistindo a live, ela vai ficar meio espantada agora, que eu não sei se eu já conversei com ela sobre isso. Mas eu lembro, assim, vem alguns flashes na minha cabeça de amigos próximos do meu pai, que às uhum, vezes vinha com algumas brincadeirinhas, que uhum. antes era até visto assim, normal, mas que não são É, normal. Eu não permitiria que algum amigo meu ou não fizesse brincadeiras com a minha filha do tipo, por exemplo, exatamente. é minha noivinha. Minha mãe vai lembrar de quem é a pessoa até. Tipo, eu com 8 anos eu já tinha um noivo, cara. E o cara era mais de 30 anos. Você tá louco? 30 É, anos, com uma criança de 8 já ter noivo, isso não existe. é, Ficar fazendo carinho em mim, eu lembro disso. acho que sua mãe Não tá teve falando, já nenhum falando ato, sobre mas isso.
Meu, eu espero que minha mãe, nossa, ela tenha até saído daqui, porque senão ela vai ficar pensando assim, meu, onde eu tava. Mas era coisa que antes não era falada. Meus É. pais não falavam comigo sobre isso, E eu acho que, né? assim, até como criança, você fica, assim, tipo, com vergonha, né? Porque, exatamente, É, normalmente vem de quem tá mais próximo, né? Porque se você não permite que a pessoa chegue próximo, né, não vai ter esse tipo de coisa. Mas eu também lembro de uma situação que aconteceu comigo também, mas eu até falei com a minha mãe, tive coragem de falar com minha mãe ficou revoltada, assim, mas foi... E, assim, você, na época, você fica, assim, como criança, você não sabe como reagir, né? E não é uma coisa sabe. assim, terrível. Realmente. E é como você falou, a educação é tudo, cara. Porque a partir do momento que você educa seus filhos a terem voz e, sabe, a gente minimiza isso, né? É, eu tenho uma filha menina, né? Vai fazer 5 anos mês que vem. Linda. E eu converso assim muito com ela, tanto eu quanto o Diogo, né? A gente conversa com ela como se ela fosse adulta, para deixar bem claro com ela, na cabecinha dela, o que é certo e o que é errado. Quando que passam Uhum, nos limites, se não tá legal para ela, ela tem que falar, né? uhum. Se alguém fez algo que ela não gostou, ela tem que falar pra gente. E por aí vai, né? Não deixar as pessoas encostarem nela, a não ser É. que seja tal, tal, tal pessoa e até limite. Olha, Uhum. até tal limite, essa pessoa pode encostar em você. Passou desse limite, não pode, fala pra mamãe. Então eu tento Isso. estar sempre explicando, deixando isso bem claro na cabeça dela, para ela não ter, se Deus quiser, passar por nenhuma situação desagradável, né? Assim, criar, né, crianças, assim, pessoas fortes, né, empoderadas, né, porque eu acho que Isso. a nossa natureza, a gente foi, principalmente, eu vi que umas pessoas escreveram aqui antigamente, eram tempos diferentes, e, assim, certas brincadeiras eram aceitáveis, né, e a gente, assim, a nossa responsabilidade agora, né, para o futuro, para a gente, com as nossas experiências, minimizar essas dores, né, dessas outras crianças que serão adultos no futuro, né? Tipo assim, todos esses Exatamente. problemas, esses traumas que isso pode ter causado, porque assim, como eu falei, cada pessoa é diferente e reage de uma forma diferente. Sim. É, e pessoas que se recuperam de uma forma, se recuperam mais rápido ou não se recuperam, né? Nunca, assim, tipo, sempre ficam traumatizadas. Então, eu acho que realmente a gente precisa abordar mais esse tema e a conversa é muito importante. É. E agora sim, eu vi que tem acontecido alguns casos, até na minha live de ontem com o Julião, a gente chegou a falar um pouquinho sobre abuso e assédio dentro do tatame, né? E eu queria falar sobre isso de novo aqui, mas hoje vai ser um tema só falando sobre isso. Por quê? A gente tem visto alguns casos, né? Claro, são casos isolados, não são todas as academias, não são todas as pessoas que fazem, mas a gente tem visto que tem acontecido algumas coisas, tanto com homens quanto com mulheres. Homens não, mas crianças, meninos, né? Eu conheço um menino que na equipe antiga o professor abusou dele. E era criança, era um menino, não é só com mulher que acontece. Uhum. E também conheço algumas meninas que, o colega de treino já abusou, ou o professor abusou, e por aí vai. A maioria das vezes que eu percebo, não é tanto com adultos, é mais com crianças e adolescentes, né? Você conhece alguém também que já tenha passado por isso? Já presenciou alguma coisa? Assim, a gente escuta, né, falar, ainda mais eu como professora de jiu-jitsu, eu tô no jiu-jitsu eu comecei no jiu-jitsu em 97, então, assim, são quase 23 anos de esporte, e, assim, vindo praticamente do início, quando o jiu-jitsu feminino ainda era muito reduzido a poucas meninas, né, as guerreiras lá do passado, eu acho que hoje em dia eu entendo, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre as pessoas. Como professor, como faixa preta, mesmo que você não dê aula, as pessoas, quando entram no tatame e olham para um faixa preta, elas às vezes o que é um erro. Eu falo assim, tipo, você não existe faixa preta da vida, né? Você pode ser Uhum, um faixa preta dentro do tatame, mas todos nós, acima de tudo, somos seres humanos e cometemos erros.
Então, eu acho que a pessoa tem que ter aquele discernimento de ver, poxa, mas espera aí, né? Isso aqui já não está, não é aceitável. Então, mas eu vou dizer assim, principalmente os jovens, os adolescentes, que são muito mais impressionáveis e, né, assim, porque são, né, estão começando e querem ir longe, e é uma coisa normal do jovem. Então, Aham. nesse momento que a gente percebe a importância, assim, a responsabilidade que a gente tem sobre a outra pessoa, né? Porque aqui eu tenho muitas pessoas que chegam, cara, eu me inspiro em você e eu quero. E assim, esse é o momento que você vê que uma pessoa poderia se aproveitar da outra, entendeu? Sim. Então, assim, eu escuto falar e fico assim horrorizada quando eu escuto casos de professores aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, porque eu acho que no Brasil, aqui nos Estados Unidos as coisas são mais estritas nesse sentido, assim. Desculpa assim o meu português, primeiramente, que 12 anos aqui nos Tá Estados Unidos, perfeito. eu já tô até assim criando palavras novas de português, é uma coisa impressionante. Mas aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos as coisas são mais, assim, as coisas andam mais certas. Então, assim, às vezes a gente escuta falar, porque no Brasil eu lembro escutando a pessoa falar assim, tipo, da novinha, até nas certas músicas que a gente escuta, né, de funk hoje em dia, é uma coisa assim que você fica. Não é assim uma coisa adequada, digamos assim, né? Mas e a pessoa às vezes vem aqui para os Estados Unidos com essa mentalidade de ficar com um aluno ou de, né, tipo, mas tipo, vamos dizer, você tem 20 porque aqui você só é adulto a partir dos 21 anos. Então, vinte e Aham. um anos, você vai ficar com uma menina de 17, você está cometendo um crime aqui nos Estados Unidos. Então, assim, para muitas pessoas, as pessoas não realizam o quão sério é esse tipo de, né, essa responsabilidade que você tem. Então, estão partindo do princípio que você tem um poder sobre a outra pessoa, né? Eu acho que é muito importante para a gente, como educadores, assim, porque você consegue identificar, na maioria das vezes, quando a pessoa, tipo, aquela pessoa está precisando, tá indo além do professora, né? Do professor, Tá passando do aquela. ponto, né? Exatamente, está passando do ponto da relação aluno e professor. E esse é o seu momento de chegar e falar: bom, eu preciso manter um pouco mais de distância aqui, né? Se no caso se é o seu aluno, você vê. Mas tem pessoas que realmente não assim, cruzam essa linha, e aí é que a gente, né, fica um pouco difícil para você. é, eu acho que fica difícil para você, às vezes, lidar com a situação, porque você está na academia e você, né, tipo, eu falando no meio do jiu-jitsu, você não quer sair da academia, aí que começam todos esses problemas. Mas é, a responsabilidade que a gente tem é muito grande, né? Como Muito. professores, faixa pretas, educadores de qualquer gênero, ou mesmo no caso de um personal trainer, qualquer coisa, assim, tipo, você, né, você tem uma responsabilidade muito grande como ser humano diante de uma outra pessoa. Sim, e tá sempre orientando, né? Teve até um caso, tem uma academia de musculação, né? Eu já comentei, e não é de jiu-jitsu, mas eu presenciei uma situação de um menino. Ele devia ter mais ou menos uns 21 anos. Meu, é um moleque, né? Se for parar pra ver, é um moleque. Mas não, já é homem, já é maior de idade. Uhum. E dentro da academia, ele estava incomodando as minhas alunas de 13, 14 anos que estavam treinando. Tipo assim, olhando para elas como se elas fossem uns animais. E Uhum. incomodando, não deixando elas treinarem. Eu tive que pedir para essa pessoa se retirar da minha academia, porque ele estava pondo em risco as minhas alunas, né? Eu não sei se ele poderia persegui-las fora ou não. Exato. Então, eu, como educadora, me vi no papel de interromper aquilo, falar assim, não, peraí, eu não posso aceitar esse tipo de comportamento no meu ambiente de trabalho. Uhum. Mesmo que eu não seja tão próxima das meninas, mas peraí, elas estão dentro do meu local de trabalho, elas são minhas responsabilidades naquele local, né? Então eu me vi pela obrigação de falar assim, não, peraí, eu não quero você aqui, eu não quero seu dinheiro, sai fora, eu prefiro minhas alunas aqui sãs e salvas, né? Exatamente. E nossa, eu tenho certeza que eu fiz a diferença na vida delas, porque assim, eu vejo que muitos homens veem a gente como um objeto, né?
Ainda mais, Meu, assim, a eu gente acho não que é um é. objeto. Ainda mais, assim, lutadora, né? Tem todo um estigma de, assim, tem uma coisa, assim, por trás, realmente tem uma mágica, assim, por trás, mas até nisso, assim, é a responsabilidade, né? Tudo é a responsabilidade que você tem do diante da outra pessoa. Acho que a gente sempre tem que lembrar disso e quando a gente, né, no caso aqui, por exemplo, na minha academia, eu acho que as pessoas que vêm aqui, elas, vamos dizer, têm a sorte de ter uma mulher ali também de frente e, né, tipo, duas pessoas que respeitam, porque quando eu cheguei na academia do André, que Uhum. na verdade, do meu primeiro professor eu também nunca tive nenhum problema. No meu segundo professor, que foi o André, tipo, mesmo que eu já tivesse chegado lá de uma relação a outras pessoas, opa, caiu aqui. Em relação a outras pessoas, eu nunca, como é que eu vou voltar aqui? Eu sempre soube da responsabilidade que você tem de uma outra pessoa. As pessoas que chegam na nossa academia, elas têm essa sorte de ter pessoas, né, que entendem, que sabem que o espaço de cada um, que a pessoa está ali não é para uma outra coisa que não seja jiu-jitsu. Então, eu acho que isso ajuda bastante no nosso caso, porque, né, somos educadores e a gente não vai utilizar do nosso poder para seduzir, ou até mesmo se a gente identificar qualquer atitude dessa dentro da nossa academia, a gente vai chegar e interromper ali de imediato. E como que a gente faz para poder estar identificando se, por exemplo, aquela pessoa está ultrapassando os limites com outra pessoa, ou até mesmo comigo? Tem algum, tipo, como eu posso dizer, tem alguns pontos que falam assim, olha, meu, aqui não, ele tá passando do limite. Eu acredito que seja assim, a partir do momento que não tá legal pra mim, já tá me abusando, já tá me assediando. E aí eu já vou dar um corte pra não ter mais. E aí se a pessoa continua, eu vou pegar e vou expor pra todo mundo. Porque eu Uhum. acredito que a partir do momento que você expõe aquela pessoa, nunca mais. Ela vai pegar e vai falar assim, não, você tá louca. Eu vou falar assim, eu estou louca, mas pelo menos não vai acontecer. É. Entendeu? Eu acho que tem que ser assim. Eu assim, eu acho que se você identificar às vezes, como eu falei, comigo, eu acho que às vezes eu acho que às vezes as pessoas têm até um pouco de medo de mim na academia, porque desde o início, assim, quando eu comecei no jiu-jitsu, como eu falei, a gente falou numa outra oportunidade, quando a gente fez aquela outra live, eu sempre me coloquei assim da mesma maneira que todas as pessoas. Então, assim, eu nunca me coloquei de maneira diferente de ninguém, sabe? Eu sempre Uhum, me vi como uma lutadora de jiu-jitsu, vamos dizer, um praticante de jiu-jitsu no geral. Então, dentro da academia, eu não queria nada que me descaracterizasse ou que me fizesse diferente daquelas pessoas que estavam ali. Então, até mesmo na academia hoje, vamos dizer, se eu for treinar, eu normalmente eu lidero através do exemplo. Então, eu vou treinar sempre com uma lycra por baixo, eu não vou treinar com uma calcinha, tipo, né, ou fio só de calcinha dental. por. Exatamente. E assim, quando eu identifico esse tipo de coisa nas minhas alunas, eu sou a primeira a chegar e falar. Até como mulher, eu tenho essa voz de chegar e falar assim: olha, eu acho que fica um pouco inapropriado você ir assim, porque a outra pessoa precisa se sentir confortável treinando com você também. Então, isso é uma Uhum. coisa muito importante, né? A outra pessoa precisa se sentir confortável com você. E assim, acho que as pessoas às vezes ficavam com um pouco assim, tipo, de medo de vir, de tentar alguma coisa, porque eu era assim um pouco meio intimidadora. Sempre fui assim, sabe? Meu irmão, eu tô aqui por causa disso, acho que as pessoas nem cogitavam, de repente cogitavam na cabeça, mas aqui nunca tive nenhum problema. Mas eu já É. identifiquei comportamento de pessoas, alunos, com outras mulheres da minha academia, com outras alunas, entendeu? E aí, Uhum. assim, às vezes a pessoa não tem coragem de falar, porque como eu sou, tipo, uma das líderes da academia, de repente ela não vai ter coragem de chegar e falar diretamente para mim,
mas ela vai falar para uma outra pessoa e aquela outra pessoa vai falar assim, professora, olha, aquele rapaz está tendo um comportamento inadequado. Foi até um rapaz que ele saiu da academia, mas ele era assim, tipo, ele era assim, um pouco diferente assim dos outros alunos. Ele tinha até assim uma deficiência na mão e a gente tratava ele muito bem porque eu, assim, eu gosto de pessoas que do desafio, de pessoas que querem aprender, Aham, sabe, que mesmo independente das suas limitações. E quando eu identifiquei isso, como ele era assim, tipo, provavelmente por ele ser um jovem assim, muito carente, de repente não tinha muitas, não teve oportunidade de ter algumas namoradas, ele assim, eu acho que era até uma coisa assim um pouco inocente, posso estar errada, mas assim, ele queria, sabe, paquerar todas as meninas. Então, assim, ao ponto de uma menina chegar e falar assim, professora, não quero ser rude, assim, mas eu identifiquei que outro dia, primeiro assim, esse menino, essa pessoa me contactou por mensagem, né? Porque a gente tem um grupo lá da escola e tal, me contactou por mensagem, como é da mesma escola, eu respondi. Mas depois ele é, me seguiu no mercado. Eu identifiquei que estava me seguindo no mercado e eu fiquei com um pouco de medo. Então, assim, nesse caso, eu acho que, no meu caso, as pessoas vão trazer o problema para você e você consegue identificar. Normalmente, eu consigo identificar se eu vejo um garoto que está assim, e vice-versa, porque eu já tive casos de meninas aham. também que estavam assediando alunos, né? Assim, tipo, vice-versa. Não é só homem com mulher, não. É mulher com homem também, como você falou. É. Mútuo, né? Mas assim, de você identificar aquilo ali e falar assim, bom, eu não vou mais colocar essa menina com esse garoto aqui. Ou então, esse cara aqui que é um pouco estranho com menina, que ele tem um comportamento inadequado com as meninas, eu já não vou colocar, porque a gente coloca os alunos juntos, né, para treinar. Então, eu já não vou colocar ele. Se ele for escolher alguma menina como parceira de treino, a gente vai dar que troca. Não, não, vai você conhecer esse rapaz aqui, troca aqui. Aham. Então, a gente precisa ter esse feeling, né, de identificar certas situações. Eu acho que por a gente estar assim algum tempo dando aula, você consegue identificar com mais facilidade, mas às vezes é uma coisa sutil também, né? Que você. Então, assim, a gente precisa dar voz para as pessoas, para elas terem a coragem né, de se eu estou passando por isso. Vou falar porque eu me sinto confortável, não é um ambiente que a gente vai, não, a gente não quer saber sobre isso aqui e só fechar os olhos, né? Você tem que, acho que é importante criar um ambiente onde todo mundo se sinta Sim. confortável de trazer qualquer tipo de problema desse. Eu vejo assim muito, pelo menos da minha parte, que as pessoas confundem as coisas, né? Isso desde, quando eu comecei olha, na educação física, 13 anos atrás, que eu comecei a trabalhar na área, eu percebo que as pessoas confundem muito a nossa simpatia, porque eu sou simpática com todo mundo, eu tô sempre sorrindo, faço piada, sabe? Tipo, eu sou amigona, e as pessoas confundem isso com estou te dando liberdade, Uhum. né? E posso te falar uma coisa? Eu sofro às vezes mais assédio de mulheres do que de homem. Acontece também com você, porque eu percebo que as meninas acham que pelo fato da gente ser do mesmo sexo, elas não estão me assediando. E pelo Uhum. contrário, está É me verdade. incomodando. Porque toda brincadeira tem um limite, né? E eu lembro de uma menina da minha faculdade que a gente era amigas, né, de faculdade, conversava com ela, gostava muito dela. Só que teve um dia que ela fez uma piada de baixo escalão, que eu falei assim, meu, peraí, você tá passando dos limites? Não. Ela, ai, Karine, que não sei. Eu falei, não, peraí, tudo tem limite, né? Te respeito, você é Uhum. minha amiga, você tem a sua opção sexual, tá tudo lindo, maravilhoso, mas tem que ter limite, igual tem que ter com os homens, né? E aí eu percebo muito isso, e até algumas meninas treinando comigo, já aconteceu da menina ficar cheirando meu cangote, meu ouvido, né? Uhum. Aproveitar algumas situações e falar assim, nossa, Karina, você tá cheirosa. E com homens eu nunca passei por isso, pelo contrário, os homens sempre me respeitaram muito.
Eu acho que também pelo mesmo fato que você, de estar Aham, sempre igual. Eu sempre me coloquei igual. Eu dentro do tatame, eu não tenho sexo, eu não sou feminina. Acho que dentro do tatame todo mundo é igual, não tem gênero, né? Foi o que eu falei ontem, também. até na minha live. É todo mundo igual. Mas aí eu percebo que às vezes as meninas, elas são mais assediadoras do que os homens. Pelo fato assim, ah, eu sou mulher. E não é bem assim, né? E aí eu também Uhum. vejo que elas fazem isso com os meninos. E agora eu queria saber até dos meninos aí que estão assistindo a live, se vocês já passaram por isso, manda aí pra mim. Se já passou por isso, como foi? Se gostou, se não gostou, dá a Se sua gostou. opinião. Ah, vai saber, às vezes alguém tem um fetiche aí, né? Vai que É gosta. verdade, é verdade. Super Não, concordo. brincadeira. Mas a gente queria saber também a opinião dos homens, né? Porque às vezes vocês também são abusados e assediados. Deem a opinião de vocês, se já foram, se não foram e etc. E você já passou por alguma situação assim de tipo mulher te assediando ou não? Eu já passei, sim, assim, no jiu-jitsu, como eu falei, assim, tô um pouco privilegiada nesse sentido, na maioria das vezes, né, assim, eu treino aqui na minha academia e todos são, tipo, como se fosse uma família. Então, assim, aqui eu vou dizer que não tanto, mas, assim, para seminário já tive situações, assim, que você, um pouco constrangedora. Mas assim, do abuso até mesmo no caso que você falou, porque quando você definiu o início da nossa conversa como o abuso, né, e o assédio, ele não precisa ser só de uma forma, né, assim, Não, sexual ou, né, ele pode ser de uma forma concreta, né? moral, né, também. E assim, nesse Sim, sim. sentido, eu acho que a gente passa por diversas situações, assim, pensando agora nessa resolução aí que você fez, que perfeita do abuso e do assédio, muitas situações assim que você precisa ser forte para você não se deixar dominar, né, Isso é verdade. né? Mas assim, muito menos. Assim, eu lembro que antes do jiu-jitsu eu me aventurei aí para jogar futebol. E no futebol eu tive uma situação engraçada, assim, sabe? De a gente viajar para jogar um campeonato. Você E tem assim, cara de jogadora de futebol. nossa, eu era muito ruim de futebol, gente. Eu era boa na corrida assim, eu era lateral direito no time, né? Mas, assim, era boa de corrida e Uhum. era boa de chutar bola ali um pouquinho e empurrar os outros, cara. Bater nos outros, assim, pra tirar os outros do caminho. Só isso mesmo. Mas, assim, eu lembro, assim, de uma situação que eu passei no futebol, assim, porque ainda mais que era bem mais, né, no início e tal. Uhum. Mas eu acho que também um fato disso acontecer, Karina, é porque o esporte ainda é novo para as mulheres também. Então a gente tem muitas mulheres assim também que estão, né, descobrindo. Eu acho que e assim tem mais regras para o homem, né, quando é um assédio assim de homem com mulher ou né, tipo uma coisa assim, do que a mulher acho que ela se sente mais confortável de né, vou passar batido aqui. Né? Acho que Uhum. não, né, pô, tipo assim, tem mais coragem porque não vai ser tanto Carlona aqui. Carlona, um beijo pra você, minha amiga. Saudade. E deixa eu te falar uma coisa. Eu dou aula hoje para mulheres, né, de jiu-jitsu, exclusivo não, é específico para mulheres, né? E o que eu tenho percebido muito, que as meninas têm medo, né, de entrar numa aula mista por esses fatores, muitas vezes, né? Medo de sofrer algum abuso ou assédio, ou muitas vezes porque já passaram por isso e não que ela já tenha passado isso num tatame, mas em casa, às vezes, né? Então elas já chegam meio receosa. E eu tenho muitas seguidoras que me mandam mensagem, Karina, eu gostaria de treinar jiu-jitsu e tal, mas eu fico receosa. Como que eu posso achar a academia certa e saber que naquele local dificilmente vai acontecer algo do tipo, né? Eu dou algumas dicas. Você me corrija se eu estiver errada e acrescente também, né? Uhum. Eu acredito que primeiro a pessoa tem que procurar saber quem é o dono da academia, quem é o professor daquela academia, né? Se ele já teve algum caso que aconteceu na academia ou fora, né? Ir assistir a uma aula antes de iniciá-la,
para você já ver o ambiente em geral, não só o professor, mas os seus futuros colegas de treino, né? A partir do momento que você entra na academia, como que as pessoas vão te recepcionar? Elas vão te olhar Uhum. no olho ou elas vão te olhar nos seus peitos, na sua bunda? Vão chegar te elogiando, falando que você é bonita? Ou ela vai chegar, não, vamos fazer um treino porque o jiu-jitsu pode salvar sua vida, porque você vai aprender a se defender lá fora, né? Então, eu sempre falo para elas identificarem, ir conhecer, né? E o primeiro contato é o principal. A pessoa tem que olhar no seu olho. A pessoa já, você chegou, o professor já está olhando para os seus peitos, esquece, meu, não é esse lugar que É. você tem que ficar. Já tá faltando com respeito com você, né? Você tem alguma dica a mais aí para poder dar para essas mulheres que querem treinar, mas têm medo, ficam meio receosas? Olha, eu acho que inicialmente, às vezes, a pessoa também não consegue identificar é, se aquela academia vai ser o adequado para ela. Porque eu também posso ser, no chegar lá na academia e no início a pessoa tipo, ser super, super simpática, É, né, super acolhedora e depois, né, me tornar ser uma mostrar, pessoa. mostrar a máscara, Exatamente. Então eu acho que tirar a máscara. o tempo ele vai dizer tudo. Então acho que quando você entrar numa academia, principalmente observar esses pontos que você falou, se as pessoas, se existem outras, vamos dizer, no caso falando pela gente, né, mulheres, né? Se você é uma mulher, se você vai entrar na academia, se tem outras meninas na academia, de repente faz Isso é importante. uma pequena entrevista com aquelas meninas, fala assim, mas como é que é aqui? E aí as pessoas, tipo, respeitam, entendeu? O que que vocês aprendem? Tipo assim, defesa pessoal? Eu não sei, sabe? Mas você, tipo, criar aquela... é, né, tipo, saber, não diretamente pelo professor, digamos assim, mas um feedback Uhum. pelas pessoas que já estão ali, porque Sim, normalmente sim. quando a pessoa vai na minha academia, eu falo, cara, eu sou suspeita para falar que eu faço jiu-jitsu há 22 anos. Então, o que eu posso falar para você, eu posso falar que maravilhas do jiu-jitsu e você não vai, né? Tipo, sou eu falando. Mas você fala com uma das minhas alunas ali e elas vão te dar o feedback aqui da aula, entendeu? Eles vão te dar um feedback aí da escola, do ambiente. Então, isso é importante, você, né, ter o feedback de outras pessoas que treinam. E no caso, se você é uma mulher, para você tipo perguntar para outras meninas como é que aqui é legal, né, como é que é o Uhum. esquema. A segunda dica que eu dou é tipo assim, é como a gente se porta dentro da academia, né? Porque como mulher, não é que você vai chegar na academia, assim, é importante você chegar e você entender também que a outra pessoa precisa se sentir confortável treinando com você, como a gente falou aqui Sim. antes, um pouquinho antes. A pessoa precisa saber se eu for treinar, vamos dizer, não é um problema da gente. Se eu tenho uma esposa que é um pouquinho mais ciumenta com jiu-jitsu, que acontece isso. E eu vou falar, Aham. poxa, mas essa menina, você vai treinar com essas meninas, pô, com o peito aparecendo, né? Vamos dizer assim, botar uma coisa extrema, mas com um topzinho, assim. Eu sei que no Brasil às vezes é difícil, porque é muito calor. Eu cheguei, eu sempre treino de lycra, mas teve um treino que eu tava no Rio, 50 graus, que eu falei, meu Deus do céu, gente, tirei tudo. Falei, me desculpe, gente, mas vou treinar aqui com top. Meu top tava decente, tava todo tranquilo. Mas a gente entende, assim, esses casos. Mas, assim, no caso de você ter uma menina que vai entrar, ela acabou de entrar na academia, ela tá vendo outras meninas que estão com uma calcinha, né? Ali, só usando uma calcinha, uma É. tanga, né? Tipo, pro jiu-jitsu. Aí eu falo assim, então é apropriado. Então eu posso vir aqui treinar e, tipo, usar, né, o meu sutiã tranquilo, eu posso, né, ter esse tipo de comportamento. Então, o nosso comportamento também, né? Como a gente se porta dentro da academia. Assim, de repente, se tem outras meninas, assim, tipo, você liderar através do exemplo. Porque eu posso falar o que eu quiser, mas se a pessoa Uhum. chega lá na academia, tá tudo ao contrário do que eu tô falando, não vai adiantar, né? Não Mas adianta. não adianta, mas assim, exatamente, assim, as minhas, adicionando ao que você falou, acrescentando ao que você falou, que é super importante, o feedback, né, você tentar procurar, pedir o feedback de outras pessoas e né, o nosso comportamento também ali, porque a gente vai ditar as regras de como a gente quer ser tratado. Se eu tô ali, É. né, com um biquinizinho, eu tô ali, tipo, né, tipo, só quero treinar com os meninos. Desculpa. Voltou. Então, voltou. Se eu estou me portando de uma maneira inadequada, eu vou ter comportamentos inadequados em resposta ao que eu estou fazendo, né?
Exatamente. E as pessoas têm que entender que o tatame, né, e quem treina de jiu-jitsu não é o local para isso. Quer fazer, quer mostrar o seu corpo? Mostra fora, mostra na academia, mostra numa balada, não dentro do tatame. O tatame é um local de respeito, né? É, Então, você. É a mesma coisa no trabalho. Se você trabalha num escritório, você vai com os peitos de fora? Não vai. exatamente. Não É. vai, né? Então é a mesma coisa no tatame. O uniforme, qual que é? É o kimono, é a rash guard. Esse é o uniforme, gente, é rash guard, kimono, top por baixo. Não vai de calcinha pequenininha, bota um shortinho embaixo, porque se sua calça cair, você não vai ficar pagando bundinha pra fora. Não É vai. verdade. Eu até uso um maiô ainda por baixo. Então, ó, eu uso um maiô de natação, o top, camiseta ou a hash guard, agora é a hash que eu uso, Uhum. né, que é mais confortável, um short e o kimono por cima. É, Porque é super confortável. Eu sei que não vai ficar aparecendo nada no meu corpo, então eu não vou exato. me incomodar em primeiro lugar e não vou incomodar ninguém que está treinando comigo e muito menos as Exatamente. esposas dos caras que estão lá fora assistindo. Porque eu É, também me ponho no lugar dessas pessoas. Eu também sou casada. exatamente. Uhum. E eu fico pensando, meu, eu tenho que estar de um jeito que eu gostaria que, por exemplo, o meu marido estivesse treinando com aquela mulher. E se é meu marido naquele lugar? Eu não iria gostar que meu marido treinasse com uma menininha com topzinho de fora, com topzinho peito de fora. É, Então eu também não vou me vestir daquele jeito. Né? Eu acho que a gente tem que exatamente. começar a se pôr no lugar das outras pessoas. E as pessoas não se põem no lugar, né? Exatamente, cara. Como a Cássia falou aqui, batom e maquiagem também é um problema aqui com as meninas aqui. Aqui nos Estados Unidos, acho que as pessoas usam mais maquiagem do que aí no Brasil, eu acho, né, cara? Aqui as pessoas botam aí, eu falo assim, olha, antes de começar o jiu-jitsu, limpa, porque, né, tipo, você sair com kimono branco, sair todo cheio de maquiagem, não dá, né? Então, tudo assim, tipo, no nosso caso, assim, o exemplo mesmo, realmente, chegar lá da maneira que você gostaria, né, que fizessem com você, ou com, né, se fosse treinar, como você falou, com seu marido fosse treinar com uma outra pessoa, que aquela pessoa não tivesse, né, com uma roupa inadequada e um comportamento inadequado treinando também. Aham. Porque depois essas pessoas E também, você falar do assédio também é fácil, mas a gente precisa sempre olhar a nossa parte e saber que a gente está fazendo a coisa certa também, né? exatamente. E agora, assim, como que você acha que o jiu-jitsu pode nos ajudar lá fora, né? Principalmente com a defesa pessoal. Hoje eu dei uma entrevista para o jiu-jitsu em Frame. E eu falei muito sobre a defesa pessoal, né? Que o jiu-jitsu é a defesa pessoal, mas tem se perdido um pouco a essência do jiu-jitsu, né? Tem se perdido, tá ficando mais jiu-jitsu competitivo, né? E não foi para isso que ele foi feito, né? Ele foi feito para você se Defendendo. autodefender, né? Eu já precisei me autodefender na rua, umas quatro, me autodefender duas vezes e defender duas pessoas na rua. Se não Nossa, fosse a defesa pessoal e o jiu-jitsu, eu não sei se eu estaria aqui hoje fazendo essa live, né? E eu olha. vejo a importância do jiu-jitsu para esses casos de abuso, de assédio dentro, fora. Você acha que também o jiu-jitsu é tão eficiente quanto a gente fala que é? Eu tenho certeza que sim, Karina, que assim como você, eu também já precisei me defender usando o jiu-jitsu, assim, fora do tatame, numa situação real. E também não só isso, mas os ensinamentos, por exemplo, do início do jiu-jitsu, não estou nem falando da parte de defesa pessoal em si. A fundação do jiu-jitsu, que são as quedas, né? Você saber cair, porque você precisa saber cair antes Uhum, de saber derrubar, salvou a minha sim. vida. Então, eu sou muito suspeita de falar sobre a defesa pessoal, porque eu acho que o jiu-jitsu, de uma forma geral, ele empodera, assim, a competição é uma parte muito pequena do jiu-jitsu, ele tem um poder, assim, de empoderar as pessoas, cara, muito grande. Porque a partir do momento que você sabe que você pode usar a força da pessoa, né, contra ela mesma, você não precisa ser, tipo, o mais forte, você não precisa ser, tipo, o mais atlético, mas que você vai conseguir, através da técnica, vamos dizer, estou falando de uma situação, uma outra pessoa que não sabe o jiu-jitsu, né, no nível que você Aham. sabe. E
você tem uma vantagem, você se sente muito empoderado. Então, com certeza, eu acho que essa parte do jiu-jitsu tá esquecida, mas eu, particularmente, eu adoro a defesa pessoal, e aqui eu dou aula de defesa pessoal. Eu tenho uma turma de mulheres que a gente enfatiza na defesa pessoal. A gente tem, assim, um pouquinho de cada coisa, porque as meninas ainda gostam de dar um rolinha também. Mas eu tenho muitas meninas que vêm, tipo, realmente por causa da defesa pessoal. E é um diferencial na nossa escola, porque, como você falou, a maioria das escolas hoje em dia, que agora, né, Estão isso agora, voltando. porque, especialmente agora, nesse tempo, que as pessoas não podem, né, não tem como fazer nenhuma aglomeração, você lembra da fundação do jiu-jitsu, do início do jiu-jitsu, que é É. a defesa pessoal. Então, a defesa pessoal, para mim, acho que é tudo no jiu-jitsu. Apesar de eu, assim, eu sou uma grande fã da competição, mas eu acho que a base do jiu-jitsu, ela não pode nunca ser esquecida e subestimada, que é a Eu vou defesa pessoal. aproveitar. Eu vou aproveitar esse momento, essa brecha, e claro, eu vou fazer uma propaganda. Galera, mês que vem eu vou lançar minha plataforma de curso de defesa pessoal, é claro, tá, gente? Então, ó, fiquem ligados, porque vai vir muita novidade por aí. E é a defesa pessoal pura mesmo. Eu não vou botar o kimono e ensinar jiu-jitsu. Eu vou ensinar a defesa pessoal pura, tá? É treino para você fazer em casa no chão mesmo, não precisa comprar nenhum tatame, porque eu acredito eu que você aprender a defesa pessoal, você não vai se defender no tatame. Você vai se defender numa rua, é dentro de casa. Então, nada melhor do que treinar no old school, né, não? Então, vai Verdade. ser um treininho para você fazer com a vizinha. E eu vou ensinar, eu não vou só passar as técnicas, eu vou ensinar o beabá mesmo, o cair, o rolar, que é o básico, né? Sem o básico, você não consegue. Eu vejo muito assim as meninas, principalmente meninos também, né? Que já chegam no jiu-jitsu, já faixa azul e nunca treinaram. Já sabem berimbolar. Você fala, caramba, mas não sabe nem dar um rolamento. A menina quebrou o Verdade. pescoço ali outro dia porque não sabe fazer uma cambalhota. Então eu vou Exatamente. ensinar tudo isso no meu curso, tá, gente? Eu não vou só falar assim, ai, 10 posições de como Defesa. tirar o puxão de cabelo. Não, é a aula Uhum. mesmo de defesa pessoal, o beabá completo, que eu acho que se perdeu e a gente tem que retomar. Então fiquem ligados, hein? Aproveitando a propaganda. Isso. Imperdível mesmo, imperdível mesmo. A defesa pessoal é Perdi. tudo, realmente. Deixa eu ver aqui onde eu parei aqui. Já falou como evitar e prevenir. Eu acho que é isso, ó. Já tá indo para 1 hora de live daqui a pouco, e eu até abri um pouquinho antes, então daqui a pouco o Insta vai até me bloquear, que é 1 hora de live. Queria agradecer você pelo bate-papo maravilhoso que a gente Adorei teve aqui também, foi hoje. muito bom. Quer falar alguma coisa? Quer dar um recado? Bom, queria só falar aqui um pouco, assim, agradecer principalmente, Karina, pela oportunidade de falar sobre um assunto tão Obrigada. polêmico, mas ao mesmo tempo tão importante, que muitas pessoas, assim, às vezes eu acho que a vítima ela fica muito estigmatizada. E, assim, como eu falei no início dessa entrevista, eu sempre sou a favor de dar oportunidade de mudança para as pessoas. Então, eu acho que antes de tudo acontecer, principalmente no ambiente do jiu-jitsu, assim, eu sei que muitas pessoas não têm essa oportunidade, mas depois dessa conversa que a gente teve aqui hoje, se você consegue identificar, se você se vê numa situação abusiva de alguma forma, Uhum. e se você não tem ninguém para recorrer, assim, né, não tem, você acha que de repente você não tem alguém na academia que você pudesse, sabe? A gente está aqui também, eu me coloco assim, eu falo da Karina, que eu tenho certeza que a É, Karina também está aqui, manda uma mensagem se você precisar de algum tipo de ajuda, que a gente, sabe, são muitas situações, são 22 anos no jiu-jitsu, então várias situações que a gente já passou, várias pessoas já chegaram com diversas, assim, com diversos questionamentos, coisas que às vezes a gente acha assim, mas é uma coisa assim boba, assim, mas são coisas pertinentes e coisas que fazem parte da sua vida. Porque se você, né, faz jiu-jitsu, você é uma coisa importante na sua vida e tem alguma coisa que te incomoda, né, dentro daquele lugar especial, poxa, não tá certo. Então, abre a busca ajuda. boca, fale, né? Exato. Isso, fale.
Exato. Exatamente. Falou aqui, chama a Karina que ela passa o caminhão por cima. Ainda tô esperando a Karina pra gente fazer o nosso treininho de força aí na academia, pra gente fazer uma força Com juntas aí. certeza, a força é o que eu gosto de fazer. Adorei. Será que é Obrigada aí. muito bom? Obrigado pela galera também assistindo aí. Um beijo pra todos aí. Muito obrigado, Obrigada para gente. você. Obrigada. Um beijo, meu amor. Beijo, beijo. Galera, fica aí um pouquinho que eu ainda vou finalizar, tá bom? Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui, que foi sensacional. E amanhã eu vou estar com o incrível Dr. Rafael Soares. Para quem não conhece, ele é meu médico, meu doutorzinho também. Ele que cuida da minha alimentação, da minha suplementação e do meu marido também, e da maioria dos atletas aqui da academia, tá? Então fiquem ligados que amanhã vai ter muito bate-papo, vai ser jiu-jitsu faz mais do que bem para a saúde. Então, fiquem Nossa, ligados e até Maria. amanhã, hein? Beijo, galera! Beijo. Beijo! Tchau, tchau. Tchau!